11 de setembro, terça-feira, muito bom dia, ouvinte da cultura, você nos acompanhando através das ondas da 98.5 Rádio Cultura FM, a você através do Facebook. Bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi, mais uma terça-feira pra gente conversar sobre assunto sério. Graças a Deus, estamos aí no pique total, né, com toda energia, com toda alegria, mas o assunto, como você disse, é muito sério, né? O assunto hoje é sério. Feliz, assim, claro. Não é tão feliz. É um assunto importante de se tratar. Claro que todos os assuntos que abordamos não traz muita, assim, felicidade, né? Nós estamos mais. Mas sempre estamos felizes em poder trazer a informação, Ainda mais discutir um assunto tão importante. Doutor, temos aí o Novembro Azul, que é dedicado, né, aos homens, né? O Outubro Rosa, dedicado às mulheres. E, claro, temos aí estatísticas, muito se fala na televisão, o novembro, né, o homem fala aí sobre a próstata, né, a importância da prevenção para o câncer de próstata, e a gente vê que aqueles números só sobem, né? É verdade. As mulheres, no caso, né, o câncer de mama, que as estatísticas cada vez é de milhares e milhares a cada ano. Agora, o Setembro Amarelo, o suicídio, é um assunto muito pouco abordado. Muito pouco abordado. E deveria ter mais atenção. Existe até uma polêmica em torno disso. Sabe, Josi? Existem grupos de pessoas, especialistas, que acham que tratar do assunto é uma maneira de induzir o candidato ao suicídio a cometê-lo. Mas, por outro lado, também, se você fica em silêncio, você é injusto com aqueles que já estão intencionados. Então é importante abordar. A gente pode abordar de uma maneira diferente, de uma maneira delicada, mas é importante conversar sobre esse assunto. As famílias têm que conversar sobre esse assunto. Até porque o suicida ele vai dar indícios, ele vai dar sintomas de que ele tem a intenção de cometer o ato. E a família pode perceber essa intenção e, a partir disso, administrar, encaminhar, buscar ajuda para a pessoa, né, etc. A gente tem, por exemplo, o CVV, que funciona 24 horas, né, onde Centro de Valorização da Vida, onde a pessoa candidata ao suicídio pode ligar qualquer hora que ela vai ter alguém preparado para escutá-la. Esse talvez seja o grande problema da sociedade moderna. Nós estamos correndo muito para lugar nenhum. Todo mundo querendo falar, às vezes falando de coisas banais. Nós estamos aí envoltos à proximidade de uma eleição e é natural que a gente converse sobre eleição, mas na maioria das vezes conversamos sobre coisas banais, sobre coisas secundárias. Usamos as redes sociais para criticar, para polemizar, para difundir uma imagem ruim de cada candidato, e enquanto isso, estamos sem tempo para escutar as pessoas mais próximas, para escutar os amigos, para escutar a família, para escutar os vizinhos, as pessoas que estão próximas de nós. E aí a gente vai ver no Evangelho, Jesus Cristo nos convidando a amar o próximo como a si mesmo, né? Se você olhar as redes sociais, você vai passando o Facebook, o Instagram, você vai ver que aquele troço não tem fim não, José. Aquilo é como se fosse uma bobina. Você vai rodando, aquele troço vai rodando e não termina, e ali você vai perdendo um tempo imenso. E sem uma utilidade, né? Quando você escreve ali um bom dia, quando você posta uma mensagem de otimismo, tudo bem. Mas normalmente ali nessa época da política está muito poluído. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que pensar, é um momento importante. Nós vamos eleger os administradores, o administrador do Brasil, os representantes do Poder Legislativo. No entanto, isso a gente pode fazer lendo, pesquisando, conversando em momentos específicos e não deixar que isso tome conta da gente 24 horas por dia. Os comentários, né, a gente percebe
que estão ligados mais em agredir a sua opinião do que conhecer o seu candidato. Exatamente. Né? Exatamente. Tá. Muita violência, né? Isso, então, assim, isso. muito preocupado em agredir o outro, pessoas que se tornam inimigas em função da questão da eleição. E aí, nesse meio tempo, enquanto você está brigando ali com o seu amigo que está torcendo por candidato diferente, às vezes você está em casa com um filho depressivo. Né? E aí... E o suicídio é uma coisa muito triste, Josi. Porque a gente só fica feliz quando ele dá errado. E nem sempre dá errado. Esse é o problema. Nem sempre dá errado. O suicídio, como eu abordei aqui logo no início, Aloysio, eu vinha falando que a gente quase não tem, assim, notícias ou estatísticas. Sim. Como, né, no caso aí de uma doença como o câncer, né, e outras tantas. Não há casos ou não há interesse nessa prevenção de fato, agora que começa, né, mesmo com essa campanha aí de Setembro Amarelo, que não é de muito tempo, né, uma coisa recente. Claro. Eu vi ontem, se eu não me engano, nas redes sociais, eu estava com um assunto, né, pro programa de hoje, e ontem tinha nas redes sociais a ponte, não sei se era até, só passei rapidamente que a ponte estava paralisada em Vitória, a terceira ponte paralisada, porque de um caso de uma pessoa querendo cometer um suicídio. Falei, opa, calhou aí, né, nas vésperas do nosso programa no assunto. Eu acredito que há 30 ou 60 dias atrás a ponte ficou parada, se eu não me engano, por 5 ou 6 horas. Porque de um rapaz que queria se suicidar e toda aquela equipe, todo aquele aparato, conversando e tentando convencê-lo. E muitos diziam, deixa ele pular logo, pelo menos, né? Pois é, você vê a banalização da vida humana. Deixa ele pular, parar uma ponte por 6 horas. Atrasando meu momento de chegar em casa. Isso, eu preciso ir para o trabalho, eu estou aqui parado. Vou chegar atrasado no trabalho, tenho compromisso. A pessoa não tem noção que ali se trata da vida, o maior patrimônio do ser humano. Perder uma vida é algo que é perder algo de mais valioso. Não existe nada mais importante do que a vida humana. Então nós estamos perdendo a nossa humanidade quando a gente põe a vida humana em segundo plano. Então é muito sério quando a pessoa diz isso. E aí existe uma convenção internacional, Josi, para não divulgar. Então talvez tenham divulgado esse fato na ponte em função do mês amarelo. Mas a própria, ou em função do transtorno que causou, né, aquela paralisação eles toda. Têm esse transtorno. Não, eles têm esse transtorno todos os dias, Josi. Mais de uma vez por dia. Por mais triste que pareça. A legenda era assim. Enquanto a pessoa que compartilhou é uma pessoa que está lutando contra o câncer, né? E eu tenho na minha rede social. E a legenda era essa. Enquanto muitos lutam pela vida, outros querem tirá-la. Isso. E é curioso porque a vida é algo muito difícil de se abrir mão dela. Existe um princípio da preservação dentro de nós, no nosso psiquismo, que nós abominamos a possibilidade da morte. Nós abominamos. Eu estive no Congresso, o 7º Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental, lá no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e envolvendo psicanalistas, era um encontro de psicanálise, né? Porque a psicopatologia fundamental é das janelas da psicanálise, mas envolvia psicanalistas, médicos, psicólogos, enfermeiros, enfim, as pessoas envolvidas com a área de saúde. E uma das coisas que foi debatido lá, que nós debatemos, foi a questão que a pessoa com depressão, a depressão, na verdade, é uma tentativa de não morrer. O depressivo parece que ele quer morrer, mas só parece. No fundo, é uma tentativa de não morrer. Ele fica com aquela dor, porque a dor da depressão prova para ele que ele está vivo. Que ele não morreu junto com o ente querido. Que não morreu junto com o filho assassinado, que não morreu junto com a mãe que estava velhinha, que não morreu junto com o marido. Então o depressivo é alguém que tenta provar que está vivo. A dor para ele é uma maneira de provar que ele não morreu. Por isso é que ele tem dificuldade de sair daquele processo.
Então, somente quando ele se desliga, ele aceita a morte do outro, aí é que ele sai da depressão. Porque se foi realmente o outro que morreu, então eu estou vivo. Então isso no psiquismo é muito complicado. E a depressão, quem mais fez estudos sobre o suicídio, melhor dizendo, foi o francês Émile Durkheim. Émile Durkheim, ele vai dizer que o suicídio ele tem causas filosóficas e psicológicas. As causas filosóficas, por exemplo, ele vai dizer que existe o suicídio heróico. A pessoa que acha que, cometendo suicídio, ela vai fazer com que vai chamar a atenção das outras pessoas. Esse suicídio heróico não é uma coisa distante da gente. Muitas vezes, um dia desses mesmo, um ex-marido, tentou matar os filhos, achou que os filhos estavam mortos, suicidou e deixou um bilhete para a esposa, para a ex-mulher, dizendo que ela era culpada pela morte dele e dos filhos. Graças a Deus, os filhos não tinham morrido. Ele tentou enforcá-los e eles desmaiaram. E depois que ele fez isso, ele deu um tiro, parece, e se matou. Então, esse uma das variáveis do suicídio heróico. A pessoa acha que, suicidando, ela vai promover algo social. Mas a maioria dos suicídios ele tem causa psíquica. Nasce da crise existencial. A gente tem que descobrir o que é que a gente veio fazer no mundo. Qual é a nossa razão de estar aqui? Por que eu estou aqui? Por exemplo, Josi, você é apaixonada pela comunicação. Então você já sabe o que você tem que fazer aqui. O seu papel é levar a mensagem através do rádio. Você, o Fernando, a Regina, é levar a mensagem através do rádio para as pessoas. Você também tem a sua vocação como mãe, né? Que é zelar pela família. A mãe é a guardiã da família. É a mãe que cuida do álbum de fotografia da família. E agora, como vó. Então você tem definido para você o que você tem que fazer na vida. Nem todo mundo tem isso claro, Josi. Nem todo mundo. Tem muita gente andando para lá e para cá, se movimentando, mas não sabe o que ela quer fazer, o que ela está fazendo na vida. Então essa crise existencial é o início da causa do indivíduo. E aí como é que essa crise se manifesta? Ela se manifesta inicialmente através da tristeza. De repente você fica triste. E aí a tristeza, ela tem sido encarada como algo terrível. A tristeza tem sido associada à melancolia, à depressão. E são coisas distintas. A tristeza, ela alterna com a alegria, como o sol alterna com a lua, como a noite alterna com o dia. Então não tem como você ficar só alegre, né? Tem momentos que você vai ficar triste. Sim. Certo? Mas a tristeza nada tem a ver com por exemplo, a felicidade. Se falecer alguém da minha família, por exemplo, um ente querido, você vai me perguntar: Luiz, você está triste? Estou. Você é feliz? Sou. Como é que você é feliz e está triste? Porque a felicidade é o conjunto e a tristeza é o momento. Então, a tristeza, ela tem sido associada com depressão. Mas eu acho que o problema não é a depressão. O problema da tristeza é que ela torna o indivíduo um indivíduo que não consome. Então ela não é interessante para o sistema capitalista. O triste, ele não compra roupa. O triste, ele não vai no restaurante. O triste, ele não vai no show. Ele não tem paladar, ele não tem prazer externo. O triste é visitado por um momento em que ele começa a pensar e a repensar a vida. De repente, a gente se pega pensando, começa a ficar triste, aí começa a pensar: como é que está meu casamento? Será que eu estou bem no casamento? Será que eu estou dando atenção à minha esposa, ao meu marido?
eu tenho feito o que eu devia, ou eu tenho trabalhado muito. Aí a pessoa fica pensando, e aí pensa sobre isso, aí ela lembra dos primeiros anos de casado, ela lembra do companheirismo da outra pessoa. De repente ela fala, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. Quer dizer, trabalhar para ganhar dinheiro, para sustentar os filhos, a família não é fácil. Mas eu tenho conciliado isso com a presença, meu filho está na adolescência, ou então meu filho está aprendendo a andar agora, eu tenho ficado presente. Então a gente precisa da tristeza para a gente retomar essas questões. Entende, José? Eu tenho ido à igreja, né? Eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, eu tenho ido à igreja, sabe? O meu compromisso espiritual. Cuidado, né? Tenho cuidado disso. Então isso tudo aparece na tristeza. Então a gente não pode correr da tristeza, Josi. A pessoa fala, vai lá, tomar uma que passa, né? Ou então, vamos dançar, vamos viajar. Porque as pessoas se incomodam quando a gente fica triste. Porque quando a gente fica triste, a gente fica introspectiva. Então a gente não olha para fora, a gente olha para dentro. Então o outro fala, como é que está meu vestido? Aí você vai falar, mais ou menos. Porque a pessoa não está olhando para você, está olhando para ela. É o único momento que ela olha para ela. É o ensimesmamento, né? Você faz assim na frente do olho da pessoa, o olho dela não mexe, ela está em outra dimensão. Ela está dentro do mundo dela. E esses momentos são extremamente saudáveis e necessários. Porque são os momentos que você pode tomar decisão. Então você tem que tomar uma decisão. Digamos que você chega à conclusão que você está trabalhando demais. Uma das pacientes que eu atendi essa semana, eu chamei de reintegração de posse. Ela falou, ué, eu disse, você precisa entrar com um processo de reintegração de posse. Ela disse, mas a minha terra não foi invadida até uma pequena propriedade? Ela disse, não, não é essa terra que eu me refiro, eu refiro à terra da sua alma. Seu eu. Porque o seu eu, porque o que acontece? Quem está administrando a sua casa é a sua filha. Quem está educando o seu filho é a babá e a escola. Você não está tendo tempo para o marido. Então você se perdeu. Então você precisa entrar com um pedido de reintegração de posse. Primeiro, reintegrar a posse de ser a chefe da família. Você é a esposa. Reintegrar a posse de mãe sobre a sua filha. Eu sou a mãe, você é a filha. Você que me obedece. Sou eu que mando. E a sua filha precisa disso. Reintegração sobre a posse do seu filho. Você fala com o seu filho, olha, eu vou ficar tantas horas com meu filho. Ela já tinha até pensado em como fazer. Uhum. A reintegração de posse sobre o seu casamento. Seu marido ainda não te traiu porque ele é uma pessoa bem trabalhada, mas você tem ficado ausente. Isso ela mesmo me contando, né? E eu falei, tá faltando uma. Aí ela falou, sobre mim mesma, exatamente. Ela falou, pois é, eu saio como louca, andando para lá e para cá, e não sei aonde vou. Eu falei, pois é, a reintegração de posse sobre você. Então nós estamos perdidos. E aí na hora da tristeza, isso vem e dói. A tristeza dói, Josi, não é fácil. Então, é o momento de você tomar. Então você tem que acolher a tristeza. Eu digo que a tristeza é como a visita. O que acontece quando a visita vai na nossa casa? A gente vai na padaria aqui Pão, né? E compramos lá, agradecer aqui a Drogaria Biofarma, esqueci de dizer, que está nos apoiando aí nesse programa, viu? Obrigado pelo horário, tá? A Drogaria Biofarma aqui em Alfredo Chaves. Então, você vai na padaria, compra requeijão, queijo, mortadela, presunto, sucos, iogurte aí da Alfredense. Da Clark, né? Você compra isso e aí você leva para casa. Aí quando a visita chega, frutas, a visita chega e aí, oi, seja muito bem-vindo e tal, a toalha de banho todas felpudas, cheirosas, a roupa de cama toda limpinha, cheirosa. E aí você, como é que foi? E aí a pessoa vai contar para você vai fazer sala para a pessoa. A pessoa vai contar como é que está a vida dela. No entanto, essa pessoa ela fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias,
uma semana, 10 dias, aí já perde a graça. Então a visita, ela tem prazo de validade. O bom visitante diz assim, ó, eu estou chegando hoje, vou embora dia tal. Agora em outubro, eu estou indo para a Europa, vou ficar 2 semanas na Europa. Mas é assim, um pouco na casa de cada amigo. Então eu fico na Suíça, eu vou ficar mais tempo. Tantos dias na Suíça, fico 2 dias na França, 2 dias na Inglaterra, 2 dias na Itália, 3 ou 4 dias em Portugal, 2 dias na Espanha. Então, Deus, ó, eu estou chegando hoje, mas eu vou embora depois da manhã. Aí eles ficam doidos, porque só fico 2 dias. Então eles podem abrir mão da rotina deles para me dar atenção. Isso é a visita. Então quando a tristeza chegar, ela é a sua visita. Faça sala para ela. Trata a tristeza bem. Dê atenção à tristeza. Pergunta a tristeza, o que você quer de mim? Aí ela vai começar a te questionar. E aí você vai ouvir com cuidado, com carinho, sem pressa, sem preocupação com o mundo externo, porque a prioridade ali é a tristeza. Tá dando certo hoje o Instagram, viu, Josi? Tô vendo pessoal do Instagram aí, ó. O primeiro dia que dá certo. Vamos torcer para continuar dando certo. Então, o que acontece? Você dá atenção para aquela tristeza. Dar atenção para a tristeza é quando ela chega, você aceitar que algo não está dando muito certo e refletir com ela como resolver aquele ou aqueles problemas. Isso. Porque a gente não fica sem problema, Ju, senão o problema faz parte da vida, né? Nós somos seres inacabados que precisamos, volta e meia, dar um acabamento em nós mesmos. Então você precisa ouvir o problema. Não somos e às vezes né? E às vezes você chega a boas conclusões, por exemplo. Como é que está meu casamento? Nossa, eu nunca estive tão bem. Em todos esses anos de casados, agora que eu estou mais próximo, nem sempre você chega a conclusão ruim. Né? Como é que está o filho? Nossa, ele passou no vestibular. Ou então ele arrumou um emprego. Ele agora já é um homenzinho, um adulto. Então nem sempre você chega... Como é que está a sua participação na igreja? Eu tô com uma tarefa lá, estou indo à igreja 3, 4 vezes por semana. Então você... Estou fazendo a minha meditação, estou rezando o meu texto, dependendo da religião. Então nem sempre a conclusão é ruim. Às vezes é boa. Mas você precisa parar para pensar, porque essas questões são questões do eu, são questões do espírito. Por isso que o consultório psicanalítico é um ambiente que as pessoas procuram. Porque lá no consultório as pessoas vão falar do espírito, vão falar do eu. Eu sempre digo para os meus pacientes, olha, 40, 50 minutos dedicados exclusivamente a você. Onde você fala só de você. Aqui você não fala do candidato A, do candidato B, do time de futebol que você torce, você vai falar de você. Então, a tristeza nos proporciona esse consultório, essa autoanálise. E aí a gente precisa tomar decisões. E aí quando você não toma decisões, vem a segunda visita. O nome dela é a angústia. A angústia é aquela dor no peito. Lá no fundo, todo mundo sabe como é. Eu não preciso nem explicar. Quando você, ouvinte, você aí do Facebook, do Instagram, estiver se sentindo angustiado, angustiada, levanta na sua memória quais decisões da sua vida você precisa tomar. É porque você não tomou decisão. É o sintoma da angústia. E aí tem gente que teima com a angústia. Aí chega o terceiro sintoma, a depressão, a melancolia. E aí, a melancolia é um convite de novo a você mudar, a você tomar caminhos diferentes daquele que você está tomando até então. E aí, em seguida, é o suicídio, é a desistência. No caso dessa, vamos voltar aí à sua paciente, né? A sua paciente que estava lá distante do seio da família. A mulher hoje ela é assim, né? Mil e uma coisas. Sim. Aí vamos supor, eu sou a sua paciente. Eu saí da minha casa, fui trabalhar, que era um desejo meu, quero trabalhar fora, eu quero ser independente. Claro. Tenho saúde, né? Tenho e é um direito da mulher, né? Meu direito.
Aí aquele trabalho começa a me consumir, Sim. né? Eu preciso cada vez mais, né? Eu sou uma funcionária que me destaco no meu trabalho e quanto mais eu vou me destacando, mais eu vou me consumir. Esse trabalho vai me consumindo, vai exigindo mais de mim. Porque Isso. eu estou me destacando, talvez o meu patrão, não, é você. Então eu vou dar mais uma, ó, a Josilá é de confiança, né? Eu confio Dá mais nela essa para tarefa fazer pra ela. essa tarefa e tal. Aí essa mulher, ela começa, não, eu tenho um filho pequeno, mas eu preciso fazer aquele trabalho, vou botar uma babá. Resolvi o problema do meu filho com uma babá. Aliás, o meu problema, né? Não é o seu filho, é o seu O problema. meu Exatamente. problema, o meu filho está sentindo falta da minha presença, de eu estar mais com ele, mas eu estou segura porque eu tenho uma babá. Eu estou pagando uma babá Isso. com o meu salário do meu trabalho, né? Com o meu suor eu pago uma babá. Meu marido chega em casa, vai abrir a panela, não tem nada pronto porque o meu trabalho está me consumindo, eu não posso nem fazer uma refeição, ele precisa ir para um restaurante. Então eu já comecei a ter problema, mas eu resolvo porque tem um restaurante na beira da minha casa, meu marido pode ir lá, comida quentinha, comida fresquinha, feito por um excelente, com toda higiene, eu confio naquele restaurante. Às Então, vezes um chefe, né? ele muitas está, vezes. né, resguardado ali, como se fosse eu fazendo para ele. E assim vai. Esse seio familiar, eu estou me afastando cada vez mais dele. E o trabalho me consumindo. Vai chegar um momento que eu não vou estar feliz com esse trabalho. Exatamente. E eu não tenho mais a minha família do meu lado. Não tenho mais esse amor Quem mais do meu perde filho. é você. Não tenho mais esse amor. Aí eu vou entrando nessa angústia, eu vou começar a perceber que esse trabalho não está me fazendo bem. Mas eu preciso trabalhar, eu já acostumei a trabalhar. Mas ele não está me fazendo bem, eu não tenho mais a minha família. Aí, eu entro numa depressão, e aí é um caminho. Eu vou me sentir inútil, porque de repente esse filho vai acostumar com o carinho da babá. Ou esse marido vai acostumar sozinho, vai começar a sair com os amigos, e eu vou me ver sozinha. Exatamente. Cansada, esgotada e sozinha. Isso que pode ir levando cada vez mais a um... Inclusive, Josi, o maior índice de suicídio tem sido em pessoas, por exemplo, empresários, pessoas que estão profundamente engajadas numa atividade Uma vida profissional. sobrecarregada. É profissional. É engraçado que a gente não vai ver, por exemplo, essa mesma relação com a vida religiosa. Por que que não acontece com a vida religiosa? Porque a própria religião, ela vai convocar você a pensar na família. Então, a única instituição que não pensa na família é o trabalho, é a profissão. Claro, com raras exceções, tem empresários que pensam nisso, que não pensam só a curto prazo, pensam a médio e longo prazo, porque aquele trabalhador que você explora no sentido de cobrar mais coisas dele que ele pode dar agora, você está matando a galinha dos ovos de ouro. Ele vai aguentar aquilo por quanto tempo? Por 1 ano? Por 2 anos, por 10 anos, mas ele vai desmontar. Aqueles executivos, antigamente existia, hoje nem fala, mas diz que é feio. O trabalhador full time, quer dizer, tempo integral. Muito famoso do Japão. Começou no Japão e foi disseminado pelo resto do mundo. Esses trabalhadores têm tendências suicidas. Porque, igual você falou, eles se afastam da família. E aí, na primeira crise que tiver, vamos supor, imagina se ele for demitido. Ele não consegue voltar para casa mais. Não é que a família não quer recebê-lo, é que ele se envergonha. Porque ele se acha o herói. Como aquela dona de casa, que é a heroína por ser um executivo e por abandonar sua família. E o mundo moderno, ele precisa ser reajustado. Se a mulher sai de casa, o homem tem que voltar para casa. Não é justo com a mulher que somente ela cuida do filho, cuida da casa. Então tem que ter uma parceria. Se a minha esposa ganha um bom salário fora de casa, então eu tenho que ajudar. Tem mulheres que ganham mais que os homens. Como é que elas vão voltar? Então tem que haver uma parceria. Hoje os filhos têm que ser parcerias. E aí o executivo, normalmente acontece isso. Tem um caso muito triste de um executivo, aqui mesmo do estado, como eu não vou citar o nome, não tem problema. Ele tentou suicídio,
de uma maneira, eu não vou divulgar qual é a maneira, tentou suicídio de uma maneira. Por quê? Porque ele era empresário. E com a crise econômica, ele quebrou. Só que a família não se atentou para essa situação. A família se manteve naquele conforto, naquele consumo de quando eles estavam no auge. E o empresário não tinha coragem de cortar, porque aquilo era a moeda de troca afetiva dele. Como ele não estava em casa, a maneira dele se manifestar afetivamente era bancando o luxo da esposa, dos filhos. E aí a empresa só foi afundando, porque aí não tinha condição. Então conseguiram salvá-lo da primeira tentativa. Foi internado, etc. Foi medicado. E aí encaminhado para um terapeuta. E aí a família relaxou. Então ele tramou tudinho. Aí na segunda tentativa ele deu certo e ele perdeu a vida. E aí ficou agora a família destroçada, a família sem experiência nenhuma, porque ele dirigia pessoalmente a empresa, os outros só usufruíam. Então é importante vivendo de status, né? Que o empresário envolva a esposa, os filhos no negócio dele. Se não gosta, mas coloca ali para poder acompanhar minimamente, para ver qual ali vai ter vocação, para poder dar sequência. Eu tenho uma escola de psicanálise. Então, eu tenho 5 filhos, eu estou ali estimulando um, estimulando o outro, para ver quem é que vai querer continuar com essa escola. Né? Então, hoje a escola emprega boa parte da família. É uma empresa familiar. Então, se ninguém quiser, aí a gente vende para frente, passa, mas a princípio tentando ver, porque também tem que respeitar a iniciativa dos filhos. Então, o que acontece nenhuma carreira profissional compensa a família. Eu trabalhei na faculdade Pitágoras 6 anos, eu trabalhei na faculdade Start de Sá 6 anos, eu trabalhei na faculdade FIPAG, eu trabalhei na faculdade Colatina. A minha vida acadêmica foi muito intensa, desde 1992 até o ano passado. E quando eu trabalhei na Estácio, eu tinha muitos amigos, então foi muito doloroso para mim quando eu tive que sair para vir trabalhar em Guarapari, na Pitágoras. E aí a minha surpresa é que no dia seguinte, quando eu fui a Estácio, eu não consegui nem entrar. O meu cartão já tinha sido cancelado, então a catraca nem liberava para eu entrar. Então você imagina, eu vou me dedicar à empresa mais do que à minha família, e no dia seguinte eu já não sou mais daquela empresa. Você não pertence mais. Agora eu vou te perguntar, quando um casal se separa no dia seguinte, está tudo certinho? Não. Não está. Quando um filho se casa no dia seguinte, está tudo certinho? Não está. Então os laços familiares, os laços de amizade, os laços afetivos, eles são muito mais profundos que os laços profissionais. Então é importante porque a gente precisa do outro. E porque o indivíduo que comete o autocídio, que comete o suicídio, ele apresenta sintomas, Josi. Que é importante a família, os amigos estar atentos. Começa, por exemplo, com a frase: eu tenho vontade de sumir. Às vezes me dá uma vontade de sumir, Josi, vontade de sumir. Como sumir, cara? O que é sumir? Entendeu? Sumir, para criança, sumir é matar. Sabe como é que a criança mata alguém? Uma criança de 4, 5 anos, ela passa a borracha em cima de um personagem, ela fala, matei. Então começa com, eu estou com vontade de sumir, eu queria sumir. Eu queria deitar e não acordar mais, olha só. Isso é sintoma de suicida. Daqui a pouco ela fala, eu queria morrer. Ela fala declaradamente, eu queria morrer. Então, quando o indivíduo vai falando isso, se ele já tem um requisito de melancolia, de introspecção profunda, aí eu esqueci de definir a diferença entre melancolia e tristeza. A tristeza, ela nos visita como a alegria. A melancolia, a depressão, é uma tristeza que se prolonga por 4 a 5 semanas ou mais.
Lembra que eu disse que a tristeza é igual a visita? Com uma semana tem que ir Chega já. embora, 3 dias. 3 dias, tchau, né? No máximo. Mas a melancolia não, a depressão não, a pessoa fica por 4, 5 semanas, ou seja, 2 meses, e a pessoa continua triste. A pessoa não começa a perder vontade de comer. Tem que ficar atento. Não, ele é assim mesmo. Ele sempre foi calado. Não, não entra nessa não. Sempre foi muito calado. Aliás, as pessoas caladas... Eu ia te perguntar isso agora, porque nós temos pessoas que são falantes, né? Que faz aquele barulho, a hora que a coisa tá calma, o bicho tá pegando. Agora tem aqueles que são quase imperceptíveis, né? E esses que são perigosos, que a gente não lembra deles, entendeu? Esses que são perigosos, os calados. Porque ele não fala o que ele sente. Então, o falastrão não. Parou de falar e falou, uai, o que aconteceu com a Josi? O que aconteceu com o Aloysio, né? O que aconteceu com o Sérgio? Né? Então você vai, uai, o que aconteceu aqui? Aí você vai saber. Mas e o calado? Não, ele é calado mesmo. Ele é assim mesmo. Cuidado com esse assim mesmo. Porque, veja, a gente precisa da vida objetiva, da vida política. Não política partidária, como a gente vê nessas questões da internet. Mas a vida política, que é a vida em sociedade, a polis, que vem do Aristóteles, da Grécia. Então, a gente precisa de viver em sociedade. Se a gente está se ausentando da vida social, tem alguma coisa errada. Por exemplo, a questão dos jogos é um problema sério, porque a pessoa se ausenta da vida objetiva e entra na vida virtual, no mundo virtual, e fica ali. E aí é um perigo. Então, eu sempre digo para os meus filhos, para os meus alunos, olha, você quer jogar um pouquinho? Vai lá, mas ó, fique esperto que você tem uma vida social. Lá não é o mundo verdadeiro, lá é o mundo virtual. Então a pessoa calada tem que ficar atento com essa pessoa. Provoca ela. Vamos tomar um café, fulano? Vamos sair? Vamos lá. Provoca, tira ela daquele mundo. É diferente de quando a pessoa está triste. Por exemplo, a mulher está com TPM. Você sabe que a TPM dela vai durar X dias. Então a tristeza é a mesma coisa. O indivíduo está triste, a tristeza dele vai durar 1 dia, 2, 3. Agora, sempre triste, aí é complicado. Então, uma das características do suicida é passar por uma profunda tristeza antes de cometer o ato. Não existe o suicídio sem essa tristeza. Ah, fulano estava se divertindo, comendo churrasco, tomando cerveja e depois chegou em casa e se matou. Ele fez, mas por dentro, a pessoa que conhece ele, a pessoa que acompanhou a rotina dele sabe que ele não viveu bem assim não. Ele foi fez vestiu aquela máscara para as pessoas e depois voltou e cometeu o ato. Mas quem acompanha de perto sabe que ele não estava assim antes. Então, uma das características é a tristeza prolongada, ou seja, a depressão que vai visitar essa pessoa. E aí vale escutar. Tudo bem? Por exemplo, quando a gente encontra com a pessoa, a gente fala assim, e aí, Josi, tudo bem? Quando eu digo assim, e aí, Josi, tudo bem? Eu estou dizendo assim, Josi, eu não estou querendo conversar com você, não. Porque eu já estou induzindo você a sua... Dizer que sim. Estou induzindo a sua resposta. Tudo bem? Então eu já estou dizendo... Você vai dizer assim, se eu disser que está ruim, ele vai ficar chateado. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá nada. Às vezes por dentro você tá desmontando, está derretendo. Então, e aí, Josi, como você está? Olha que provocação. Como você está se sentindo? Dificilmente a pessoa vai dizer, não, eu estou bem, pode até fazer. Mas você dá uma abertura. E encostar, e chegar, e falar, como é que você está? Tanto tempo que a gente não conversa. A gente precisa recuperar esse bate-papo. Ir lá para o restaurante Boldrini, né? Central do Pão, restaurante Boldrini. Então, sentar lá, tomar uma xícara de café, conversar um pouquinho. Sabe? Alfredo Chaves, por exemplo, é uma cidade pequena, todos conhecem todo mundo. Caramba. Então não faz sentido você ficar dentro de casa. Hoje mesmo,
o Fernando estava dizendo que algumas pessoas em Alfredo Chaves dormem às 5 da tarde, aí meia-noite está sem sono. Aí fica igual zumbi andando pela cidade a noite inteira. Então eu falei, é uma cidade que funciona 24 horas por dia. Igual São Paulo, né? E aí fala, e aí o boêmio ainda nem deitou ainda. Aí esse cara que já dormiu, conversa com o boêmio, aí o boêmio vai desmontando, dorme, e aí ele fica acordado. Aí o boêmio vai dormir para acordar no outro dia às 8, 9 da manhã. Então, quer dizer, é importante ter esse bate-papo, essa conversa na igreja. Acabou o culto, acabou a missa, não sai correndo não. Fica ali, joga a conversa fora. Entendeu? Aquele que gosta de tomar uma, vai pro bar tomar uma, ou então vai pra casa da sogra passear, pra casa do cunhado, enfim, é importante esse... A gente não pode abrir mão desse convívio social, é isso que nos alimenta a alma. E sobretudo, Josi, ficar atento para os nossos sentimentos. Como é que eu estou? Escutar o sentimento. Isso é que eu falo do diálogo com a tristeza, entendeu? Aloysio, o suicida, aquele que está em processo de separação e não aceita aquela separação. Às vezes a gente vê muitos casos que o cara vai lá, tenta matar, né? Chega a matar a ex-esposa, a ex-companheira, e em seguida ele também tira a própria vida. Não tem aí, além da tristeza do término desse relacionamento que aparentemente não foi aceito por ele, acompanhado aí de um sentimento também de raiva? De raiva de si mesmo, de raiva do outro. Porque, veja bem, quando aconteceu naquele momento que eu falei... É como se fosse uma vingança para ele, esse suicídio? No caso da homem e mulher, né? É o processo em que a pessoa está adoentada, né, Josi? Lembra quando eu disse que tem a tristeza? E aí a tristeza diz, como é que está o seu relacionamento? E aí você não escuta. E aí a outra pessoa também, nesse momento, também está se perguntando. O casamento é um pacto de dois. E aí você vai empurrando com a barriga. Até porque você não tem tempo para pensar nisso. Né? Você está muito ocupada. Você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que comprar a casa própria, você tem que comprar um carro, sabe? Isso é o mais importante para você. E aí... No caso do homem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as contas. Pagar as contas, chega porque... no final de semana, a esposa quer dar fazer um passeio, uma rotina. Não tenho tempo não. Eu preciso jogar um futebol, eu preciso de um tempo para mim. Exatamente, vai. E aí quando a esposa fala, quero me separar, aí toma um susto. Você tem de tudo, por que separar? Isso. E toma um susto, e aí vem a questão da posse. Então ela é minha, ela não pode se separar de mim. Esse é o grande problema do relacionamento. Nós temos uma tendência muito grande a sermos possessivos. É o nosso instinto infantil. É você voltar à fase egocêntrica dos 3, 4 anos, dizendo tudo é meu. Então nós temos essa regressão com muita frequência. Seguida da incapacidade da perda. Não consegue fazer luto. Não consegue fazer melancolia. Ou seja, essa pessoa tem vários lutos acumulados. O marido não aceita que a sua esposa vá embora. A esposa não aceita, que também tem as mulheres terríveis também nesse aspecto. Não escolhe gênero, né? Então, o marido ou a esposa não consegue, por quê? Porque muitas vezes essa mulher foi abandonada pelo pai quando ela tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Ela não fez o luto pela perda do pai. Ela teve um grande amor. E esse amor, esse homem, se casou com outra pessoa. Ela não fez esse luto. Então, quando o marido fala que vai embora, ela não suporta, porque os lutos estão acumulados. Esse distanciamento aí, esse luto do pai, pode ser por uma separação, por morte, ou até mesmo aquele homem que fica, talvez, num período distante da família? Todas elas. Primeiro, morte. É natural que algumas famílias o homem morra, e aí a filha fica órfã. Eu tenho uma amiga, por exemplo,
que o pai e a mãe morreram, ela tinha 3 anos de idade. Ela ficou órfã de pai e mãe com 3 anos de idade. Então é um processo que vai acontecer naturalmente, acontece mesmo. Independente de qualquer coisa, isso vai acontecer. E aí como é que essa criança vai lidar com esse luto? Ela foi encaminhada para para um profissional, para um psicanalista infantil, para um psicólogo, ou não? Isso ficou solto e ela não conseguiu fazer esse luto. O Freud vai dizer que a melancolia, a melancolia para o Freud é o não luto. Ela se dá pela perda de um ente querido ou por algo similar. Então, morreu o pai, se o pai fala com a mãe que vai separar e ele, a partir daí, também não vai ver mais a filha, é similar se ele tivesse morrido. Se o pai abandona a filha, por exemplo, o pai é caminhoneiro, fica 30 dias sem aparecer em casa. Quando aparece, enche a cara com os amigos, não dá atenção ao filho, é a morte também, é similar. Então, quando fala perda, luto, não quer dizer luto de morte especificamente. A morte pode ser porque foi embora, porque separou, porque abandonou. A gente falava sempre, agora quase não discutem mais, mas tinha uma discussão sempre da criança abandonada. Tinha essa expressão, que as crianças ficavam na rua, a gente chamava de criança abandonada. Mas a gente esquece que existem muitas crianças abandonadas dentro de casa. Muitas crianças abandonadas em escola particular caríssima. Tem escola em Vitória, não vou dizer o nome aqui, que a criança entra às 7 horas da manhã e sai às 6 da tarde. E a mensalidade é R$5.000. É mais caro que uma faculdade. Então, quer dizer, os pais acham que por estarem pagando a escola tão cara, a escola está fazendo o que eles deviam fazer. E aí essa criança chega em casa, o pai às vezes ainda não chegou do trabalho, a mãe às vezes está dormindo, ou fica pouco tempo com ela, vai dormir, e aí vai crescer frágil. Então assim, a mulher precisa trabalhar fora, o homem precisa trabalhar fora. Então a escola, vamos supor que é integral, mas chegou em casa, a prioridade vai ser a criança. Se a mulher não pode, se o casal não pode cuidar de alguém para poder limpar a casa ou fazer uma faxina enquanto eles estão fora, então é melhor que um dos dois, o que ganha menos, fique em casa. O que ganha menos, estou dizendo que é a mulher não. Ou então trabalha menos tempo, para que a criança tenha o tempo dela. A criança precisa de tempo. Uma tia me falou o seguinte, eu tenho uma tia que me disse assim, ô Aloysio, sua mãe tem uma mão boa para a plantação? Eu disse, ela sempre teve. Das irmãs é que tem a mão melhor. Eu pensei, que é isso, ter mão boa, gente? Aí ela falou, aí eu falei, mas tia, o que você quer dizer com mão boa? Ela falou, vou te dar um exemplo. Eu comprei uma casa que já veio com plantas. Então a casa tinha uma varanda que era um verdadeiro jardim de inverno. Linda, todas, samambaias, enfim, todos os tipos de plantas, que eu não entendo muito. Flores, né? Flores e tal, lindas. Aí eu pensei, agora eu vou ter uma varanda igual a da Alice, que é a minha mãe. Aloysio, passado 6 meses, morreram todas as plantas. É a minha mão. Minha mão não é boa. Se fosse a sua mãe, elas estavam lindas, verdinhas. Aí eu falei para ela, então é isso que é a mão boa? Essa é isso que eu estou falando. É alguma coisa que tem na mão da sua mãe. Eu falei, não, querida. É alguma coisa que tem no tempo da minha mãe. Quanto tempo você acha que a minha mãe leva para molhar todas as plantas? Para renovar a terra da planta? Porque planta você precisa renovar a terra, não é só tacar água, volta e meia, né? Tem que ver, a terra está gasta, colocar esterco. Hoje você pragas, compra, né? Cuidado as pragas. Hoje você compra terra já com proteínas, vitaminas que a planta precisa, etc. Antes você tinha que preparar com esterco e tal. Então dá trabalho, eu falei com ela. Minha mãe,
ela deve gastar a média de umas 3 horas por dia para cuidar da planta. Isso tudo, eu digo, pois é, por isso que as plantas ficam bonitas. Então, o nome da mão boa é tempo. Da mesma forma que a planta exige o seu tempo, a criança, caramba, um animal. Ah, eu quero ter um cachorro, mas você vai ter que ter tempo para ele. Levá-lo para passear, levá-lo para fazer as necessidades, colocar comida, colocar água, fazer carinho nele. Um gato ou cachorro dá trabalho. Então, se você não tem tempo para o gato, cachorro, planta, como é que você quer ter filho? Então, ter filho é um projeto muito complexo. Hoje em dia a gente vê muitos casais que estão optando por não ter filhos. Né, optam aí por essa vida, né, corrida, de trabalhar fora, de porque filho dá trabalho, sucesso Josi. Profissional. Filho dá trabalho, filho é um risco, né? Você tem filho, depois o filho vai dar problema para você. Melhor não ter. Como diz o Vinícius de Moraes, né? Filho, melhor não tê-los. Como sabê-lo? Então, se você não tem, aí você tem o outro problema, né, Josi? Que é a solidão. Porque você conta com o seu companheiro, com o seu marido, com a sua esposa. Mas uma hora eles podem te deixar na mão. Uma hora eles podem ir embora. Uma hora eles podem abandonar. Abandonar no sentido de morrer. Pode acontecer um acidente. Abandonar no sentido de ir embora com o Ricardão. Abandonar no sentido de se afastar, adoecer. E aí, como é que vai ser? A gente não está no mundo sozinho. A gente não dá conta sozinho. Vamos pensar aqui. Quantas coisas fizemos hoje que a gente dependeu de outras pessoas. Fui comprar o pão fresquinho na padaria. O padeiro acordou cedo. Acordou de madrugada para poder fazer aquele pão maravilhoso. O vendedor já acordou um pouco depois para poder entregar para mim. Na véspera, alguém amassou o pão. E assim vai. Né? Aí você passa no posto de gasolina, o frentista acordou cedo. Então, é um processo. Aqui na rádio, chegamos, o Fernando já estava com o programa desde cedo. Programa desde cedo. Então, assim, a vida não para. É muita gente que a gente depende delas. Então, querer ter uma vida solitária é muito complicada. Então, a gente precisa aprender, precisa valorizar a vida coletiva. E aí, a vida é o bem maior. Então, se está passando pela sua cabeça ideias de morte, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando às pessoas, você teve ideia de morte alguma vez, ideia de suicídio? E olha, Josi, mais de 50% das pessoas disseram que tiveram. Eu fiquei assustado, eu achei que ia dar o contrário. A maioria teve ideia. Isso já é motivo de acender a luz amarela, de tomar cuidado. Por isso, mês amarelo, né? De tomar cuidado. Então, vamos conversar mais, vamos escutar. Escuta os seus sentimentos. O que está acontecendo com você? Avalie a sua vida. Sempre é oportunidade de recomeçar. Sempre. E não existe... Aquele pensamento, né? Acabou. Como num término de um relacionamento, vamos jogar, às vezes você escuta que aquele que foi deixado, né? O que não queria o término do relacionamento, dizer, o que eu vou fazer agora? Minha vida acabou. Eu não vou encontrar mais um outro alguém para mim. Então, quer dizer, ele se diminui, né? Ele fica lá no fundo do poço. E às vezes é esse sentimento que vai desencadear. Pô, se a minha vida acabou, o que é que eu estou fazendo aqui, né? O outro não consegue enxergar o futuro, né? Não consegue enxergar o futuro sem o outro. Sim. Essa é uma das questões da perda. É natural que a gente sinta, né? Eu, por exemplo, estou acostumado a acordar, olhar para a Jailza, conversar, a gente bater papo, nós somos muito, muito amigos, além de marido e mulher, trabalhamos juntos. Então, de repente, eu saber que no outro dia a Jailza não vai estar ali é meio assustador. Mas eu tenho que saber que eu cheguei no mundo sem ela e que eu vou voltar sem ela também. Afinal, não existe caixão para casal. Os caixões são individuais. Então a gente volta sozinho. Então, o amor ao outro tem que ficar sempre em segundo plano. O primeiro plano é o amor a você mesmo. Mesmo que esse outro seja o filho, a filha. Primeiro você ama a si mesmo.
Você é a medida de amor. Porque se você não se ama, o seu amor com relação ao outro pode ser posse, pode ser uma série de outras coisas, menos o sentimento do amor. Então, é um perigo essa questão. Como é que eu vou... A gente tem sempre que fazer uma experiência com a solidão. Ficar só, de vez em quando. Tira um dia pra você ficar só. Sabe? Um final de semana. Pode ser uma vez no ano, que seja. Às vezes a esposa vai ficar com ciúme, o marido, né? Enfim. Tira, fala, ó, você pode ir lá fiscalizar, eu só quero ficar sozinho. Tira pra você ficar sozinho. Pra você poder pensar em você. Então é importante ter esse momento. Por exemplo, a Jair está lá em Alegre com o Vitor Hugo. Estou sozinho em casa, estou eu e a Ana Luísa. A Ana Luísa sai de manhã para a escola. Então, eu tenho que dormir sozinho. Aí agora estou experimentando como é que é dormir sozinho. Então a gente tem que ter esse momento com a gente. Sabe? Você olhar para você olhar para o seu corpo, você avaliar as suas relações de amizade. Eu tenho tomado muito cuidado com a expressão amigo, que a gente às vezes banaliza muito com esse negócio de amigo do Facebook. Né? A gente banaliza muito a expressão. E é uma expressão tão profunda, tão... Você sabia, Josi, que se você estiver num inquérito, fazendo um depoimento, e aí o juiz perguntar assim, qual era a sua relação com fulano ou fulana? E você disser assim, era minha amiga, o juiz cancela o seu depoimento na hora. Compromete mais o depoimento que você falasse que era irmã. Tem muitos irmãos que não gostam um do outro. Mas amigo verdadeiro não existe. Então, cancela. O seu depoimento perde a validade. Então, sabe? Então a gente precisa cultivar essas amizades. Sabe? Pensar em si, pensar no outro, se permitir sentir. Sabe? Sentir não é tão assustador assim. Se permita sentir tristeza, saudade, alegria. Converse sobre você. O bom do consultório psicanálise é que lá a pessoa conversa sobre ela. Mas se você não tem, não está com um analista, com um psicanalista, encontre um amigo e peça a esse amigo para te escutar. E se proponha também a escutá-lo. Sabe? Porque os diálogos hoje são como se fossem pequenas guerras. A pessoa fala uma coisa com você e você já prepara a resposta. Um dia desse, um amigo, lá mesmo no congresso, um amigo me disse assim, Aloysio, eu estava observando lá o seu consultório e observei isso, e ele está criticando o consultório. Aí eu já preparei um argumento para contrapor a crítica dele. Então ele foi enumerando características do meu consultório e eu escutando. Olha o que é a pessoa armada, né? Eu já fiquei armado. Aí quando ele terminou, ele falou, eu quero montar meu consultório igual o seu. Eu fiquei todo envergonhado. Ainda bem que ele nem sabe o que eu pensei, né? Então assim, eu podia ter ficado quieto, só escutando ele. Sem arma, sem pensar. Pensando nele. Às vezes a Jailza, algumas vezes ela já me corrigiu. Ela fala assim, uma vez ela falou para mim assim, eu tô sentindo umas dores nas pernas. E aí eu disse, eu também. Mas eu tô falando de mim. Aí eu fiquei todo envergonhado, desculpa. Sabe? Então a gente tá uma aflição para falar de si mesmo, que a gente não escuta o outro. E aí todo mundo fala e ninguém escuta. E aí não funciona. Então se proponha a escutar. Por isso que quando você pergunta, e aí, Josi, como é que você está? E para, e olha, e espera. Ou então, como é que você está se sentindo? Porque se você fizer isso com o seu amigo, posteriormente o seu amigo vai fazer com você também. Isso é a amizade verdadeira. Quando a gente escuta, sem censurar, sem julgar. Né? Como é que é? Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Entendeu? Então é isso que é amizade. É pra gente chorar as mágoas. É pra gente chorar as dores. Quem tem um ombro para chorar não comete suicídio. Porque o suicídio está muito ligado ao auto-julgamento. Ao julgamento do outro, que é introspectado
pela pessoa. O ano passado, eu atendi 3 homossexuais que tentaram suicídio. Graças a Deus, não deu certo. Um foi hospitalizado depois de tentativa de tomar veneno, o outro tentou enforcar, e a terceira também foi uma moça, usuária de drogas, também tentou suicídio, tentou veneno. E aí, na raiz do problema desses 3, porque eu estou citando aqui, que me incomodou muito, estava a questão da homossexualidade. Além do preconceito externo, A homofobia? da homofobia, ou seja, eles eram homossexuais homofóbicos. É igual o negro que é racista. Exatamente. É igual o gordo que é gordofóbico. Então, o pior gordofóbico não é o magro, é o gordo. Porque ele não se aceita. O pior racista não é o branco, mas é o negro que é racista, porque ele não se aceita. A dor é dobrada. Não estou dizendo que não tem que ser. Estou dizendo que o gordofóbico não vai ser gordo. É porque ele é vítima do processo social. Ele não meditou. E esses homossexuais, eram uma menina e 2 rapazes, eles não aceitavam a própria homossexualidade. Eles achavam que eles estavam em pecado, que eles estavam em contradição com o que as pessoas esperavam deles. Então estavam decepcionando os pais. Nos 3 casos. Eles diziam que a grande dor deles é que eles estavam decepcionando os pais, decepcionando a igreja. Davam razão aos ignorantes que o acusavam. Davam razão aos ignorantes que o acusavam. E isso é muito sério. E aí que estava ligado à causa. E aí, já que eles não dão conta, já que eles estão pecando, já que eles estão indo contra a vontade de Deus, eles não resolvem tirar a vida, que é o bem maior. E aí eu duvido que o Papa Francisco, que o Paulo Freire, que foi protestante, que a Madre Teresa, que foi católica, eu duvido que o Chico Xavier, eu duvido que qualquer líder religioso vai estimular o seu seguidor, pelo menos se ele for cristão e honesto com a fé que professa, vai estimular a pessoa a tirar a vida porque ela não está de acordo com a vontade de Deus, entre aspas. Porque Deus é a vida. Jesus diz o seguinte: eu vos dou a vida e a vida em abundância. Entendeu? E então temos que vencer o suicídio, temos que combatê-lo. E a melhor maneira de prevenir, de combater, é esclarecer, é se fazer presente. Vamos fazer igual o pessoal do CVV. Vamos escutar. Vamos falar para um amigo assim: Josi, você está meio triste. O que foi que houve, Josi? Josi, 24 horas estou à sua disposição, hein? Qualquer hora, você pode ligar que eu vou te ouvir. O CVV, então, ele está 24 horas? 24 horas, Para Josi. qualquer pessoa? Para qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil. Aqui no Espírito Santo, eles estão em constante formação. Se você quiser ser voluntário, só entrar lá no Google, você vai encontrar sempre uma formação. O Guarapari teve formação, formou novas turmas, deve ter uns 15 dias. Curso totalmente gratuito, você não paga nada. Você vai trabalhar como voluntário no horário que você puder. E aí 24 horas. E como a pessoa que está em casa agora nos ouvindo, né, está através da nossa internet, como que ela faz? Ela está aí, ela não tem dificuldade para se abrir, para contar, falar sobre a sua tristeza com um amigo. Como ela faz para procurar o CVV? Eu não sei se é 144, não me lembro agora qual é o código. É um número curto de telefone que já cai direto para eles. Mas eu vou aqui fazer uma proposta. A pessoa que tiver com esse tipo de situação, ela entra no meu Messenger, no meu Facebook e deixa lá. Eu não vou dizer para ela que, como eu tenho só no Facebook 14 mil seguidores, no Instagram mais 5 mil. Então eu não vou dizer que eu dou conta de atender todos esses. Mas eu tenho uma equipe de pessoas, de amigos, que são psicanalistas, pessoas que também estudam, fazem o curso comigo, que aí eu vou convidá-los a ouvir essas pessoas. Ouvir a pessoa.
Né? Então, para a pessoa perceber que a vida é um bem maior. Né? Eu não estou dizendo aqui, oferecendo aqui psicanálise gratuita, até porque o profissional da psicanálise ele tem que pagar água, luz, aluguel de consultório, etc, etc. Mas, num caso de emergência, qualquer psicanalista vai escutar de graça, como qualquer médico. Por exemplo, todos os postos de saúde do Brasil estão preparados para receber alguém que esteja com vontade de cometer suicídio. Qualquer lugar. Pode chegar aqui Alfredo Chaves, Iconha, Piúma, Guarapari, tem que estar preparado. Chegou lá no atendimento, ó, minha irmã está querendo se matar, eu trouxe ela aqui, imediatamente vai ser encaminhado, vai ter um profissional que vai escutá-la, se precisar de medicação vai prescrever, né? Porque é uma questão também séria. Por exemplo, se eu percebo que o meu paciente tem tendência suicida, eu dou uma bronca nele, digo, ó, a próxima vez que eu te atender, você já tem que ter ido no psiquiatra. Você vai precisar de tomar medicação. Entendeu? Porque a pessoa, ela está num processo eufórico e depressivo ao mesmo tempo. Então ela precisa de uma ajuda a mais. Precisa de ajuda a mais. Mas o primeiro ponto é escutar. Depois você encaminha. Às vezes você escuta, a pessoa já fica bem dali, etc. Né? E claro, se você vai escutar, a vida tem que estar em primeiro lugar. Você não pode, né, estimular a pessoa como, igual você contou, de forma triste, o que aconteceu na ponte, o pessoal estimulando a pular. E dizem que mais de uma pessoa pula da ponte uma vez por dia. Ou seja, nós temos mais de 400 mortes na ponte por ano. E isso não é divulgado, que é para não estimular. Já até pensaram em colocar paredes de vidro em algumas cidades do Brasil e do mundo, eles fizeram isso na ponte. Que aí a pessoa não consegue, porque o vidro é liso, né? Você não consegue escalar. Um amigo me disse que deveria ter placas dizendo, né? Viva a vida é o bem maior. Eu acho que as duas coisas. Acho que as duas coisas são necessárias. Mas, agora, muitas cidades estão substituindo as grades pelo vidro. Exatamente por causa da grande quantidade de pessoas. Não é só na ponte de Vila Velha, não. Isso acontece nas grandes pontes, Rio Niterói, nas grandes pontes do mundo todo, as pessoas têm essa ideia. É das ideias. A outra coisa é a arma de fogo. Então também é uma questão. A arma de fogo, depois do suicídio pela ponte, é o segundo maior. Então também não ter a arma de fogo em casa é muito importante. Né? Eu penso o seguinte, se você tem fé em Deus, a sua maior proteção é Deus. Quem tem que andar armado tem que ser o policial. Então, se você tem uma arma de fogo em casa, o seu filho jovem, a sua filha adolescente tem uma ideia equivocada, ela vai lançar a mão da arma para cometer o crime, o autocídio. Então, aí você fala, mas faca é a mesma coisa. Não é. A ideia primeira é a bendita arma de fogo. Dificilmente o suicida pensa na faca. Na arma branca. Porque a faca é vista como, eu não sei, ele associa como alguma coisa para cozinhar, entendeu? Não passa pela cabeça doentia dele, mas a arma de fogo vem, e aí, imagina, uma tentativa de suicídio com arma de fogo, dificilmente você vai conseguir ter insucesso. Então, é uma questão muito complicada aí. E observa, né? Seu vizinho, seu amigo, seu primo, seu filho, seu pai, que também tem suicídio de idosos, tá estranho. Observa o que ele está comprando, veneno também, né? Observa o que ele está comprando, né? Papai, você está comprando esse veneno para rato? Ah, tá dando muito rato lá em casa. Vamos arranjar um gatinho, papai, é melhor. Entendeu? Então você fica esperto. Ah, por que você acorda? Ah, porque eu estou pensando em amarrar não sei o que. Não, você não, vamos conversar assim. Fica de olho, porque, né? Se a pessoa normalmente tem já uma tendência. Não é do nada, né? Ela já está isolada, ela já não conversa com ninguém, né? Ela tem outros sintomas. A partir do que você percebe o sintoma, fica atento com as intenções daquele indivíduo, para você poder prevenir o suicídio. 9h29. Nossa, 9h30. Central do Pão aí. Caramba, obrigado aí, Central do Pão. Né, com o nosso bate-papo. Mandar um abraço para os nossos
seguidores, né, aqui via Facebook. Vamos ver né, se tem Luiz? alguma pergunta rapidinho do Facebook aqui pra gente poder... Eu vi mais aí comentários. tem mais perguntas, comentários, né? né? Eu não vou ler os comentários, não. Eu vou responder todos com carinho, pessoal. Nós estamos com um horário bem avançado. Só mesmo ver perguntas. Ai, que bom. O pessoal significa que estão gostando, né? Porque estão muitas mensagens. Estamos com a audiência lá em cima. Cuidado com o meu dedo nervoso aqui para não fechar tudo. Vamos lá mais aqui. Então, acho que aqui está tranquilo. Aqui. Precisa ver aqui isso aqui. Essa aqui falou foi a Lucinéia Brioli. Nossa ouvinte, né? Ela diz assim, é triste... Mas muitas vidas estão tirando, né? Muitas pessoas estão tirando a própria vida, né? Por desespero. Por não ver nenhuma solução para seus problemas. Mas existe alguém que pode nos ajudar a enfrentar esses problemas de nossa vida, né? Para Deus nada é impossível. Meu amigo, admiro muito você, que Deus te abençoe. Ele dê muita subidinha, muita sabedoria, ele deu e dá como ser humano, né? Legal. Para lidar com o ser humano. Lucinéia Brioli é nossa ouvinte, Legal, né? Trabalha lá Lucinéia. na Milagros, aqui no centro de Alfredo. Ela está sempre curtindo. Semana aí. passada ela Que perdeu o condição programa, legal. assistiu pelo Face depois. Que legal. Isso mesmo. Deus é o nosso grande amigo. Jesus é um amigo que nunca nos abandona, viu? Qualquer hora que você buscá-lo, ele vai estar ali, sabe? É aquela fidelidade, né? Tem um verbo que a gente quase não conhece. O nome do verbo é solicitude. Ou seja, Jesus é solícito. A hora que você buscar ele, está ali. Às vezes o outro está ocupado. Não, agora eu não posso não. Eu tenho um compromisso. Não, Jesus está na hora. E ele deixa isso bem claro quando ele diz, vinde a mim. É um convite. A gente vai encerrar o programa com esse convite de Jesus. Ele diz, vinde a mim. Aí a gente pergunta, quem? Ele diz, todos vós. Então, você que está aí, está incluído, eu também, Josi, né, Josi? Claro, são sempre. todos. Todos vós que estáis cansados. Às vezes eu estou cansado da vida, estou cansado do trabalho, sobrecarregado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei comigo a ser manso e humilde de coração. Então a gente precisa, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então não tem peso nenhum quando você procura Jesus. Ele é o grande, é o que vai nos libertar aí da ideia de suicídio, tá bom? Muito obrigado aí a Biofarma, a Central do Pão. Próxima terça-feira, Próxima Luísa. terça-feira. Novamente. Lembra que nós conversamos que seria terça-feira que vem? Eu falei que eu ia retomar um assunto. Eu não vou chutar agora não, pessoal. Depois a gente vai divulgar aí nas redes sociais e a Josi também vai comentar. Com certeza. A Josi Fernanda aqui na rádio, tá bom? A gente passa aí pros Um abraço aí pro Nenzinho, pro Lucas, o programa Manhã Sertaneja. E lembrar que quando eu estiver na Europa, através da Rádios Net, vou escutar lá o Nenzinho e o Lucas, tá bom? Um grande abraço de qualquer lugar do mundo. Quando estiver na Europa, grava lá umas lives e vai mandando, a gente divulga aí no RC. Com certeza. Leve-nos junto com você. Isso, um alô aí da rádio. Qualquer coisa a gente combina de fazer um especial pela internet aqui com o pessoal da Rádio Cultura, com a Josi e com o Fernando. Com certeza. Tá bom? Deus nos abençoe a todos, a essa rádio, esse meio de comunicação fantástico. Deus abençoe aí a Drogaria Biofarma por pensar de verdade na saúde da comunidade alfredense, que essa generosidade em apoiar essa rádio comunitária possa retornar em muitas prosperidade para a rádio, para a drogaria e para a Central do Pão. Com certeza. Muito obrigada, Luísa. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Até a próxima. Você da internet também. Até a tchau, próxima. tchau. Vamos a um rápido intervalinho de apoio cultural. Já estamos de volta, trazendo a programação. E eu vou Bom responder dia, todos os cidade. comentários. Obrigado pela atenção. Fica com Deus. Obrigado pela audiência, hein? Compartilha esse vídeo. Compartilha para que chegue a mais pessoas. E olha, ele vai estar disponível também no nosso aplicativo Psicanálise. Tá bom? Até a próxima terça. Um abraço.